Olá, mulheres! Sejam muito bem-vindas ao primeiro programa Juntas é Melhor. Esse programa é maravilhoso. Ele foi feito nos céus e enviado por Deus para as nossas vidas, para que nós mulheres pudéssemos nos unir cada vez mais. Esse programa, ele é feito de uma maneira muito especial. Ele é o primeiro. Mas ele vem sendo pensado, orado e desejado há muito tempo. E eu quero que você seja muito bem-vinda. Quero que você se inscreva no nosso canal. Quero que você compartilhe com todas as suas amigas. Aqui nós vamos receber mulheres que vão estar trazendo seus testemunhos, suas histórias, histórias de vida, histórias de renascimento, histórias aonde mulheres conseguiram suportar grandes desafios em Deus. Hoje nós vamos falar sobre íntimas de Deus. E eu acredito que esse é um tema que é muito viável para nós hoje. Mulheres íntimas de Deus são mulheres diferentes. Mulheres que têm um caráter ilibado, mulheres que são firmes e fortes no Senhor. Então, hoje eu quero trazer aqui uma pessoa muito especial que eu conheci há pouco tempo, mas que, assim, parece que eu conheço há muitos anos, sabe? Aquela mulher que chegou, que eu bati assim o olho e digo, nossa, essa daqui tem que estar junto comigo? Pois é, ela é íntima de Deus, ela é pastora, ela é uma amiga maravilhosa, uma amiga que, assim, do Senhor. E eu tenho certeza que Deus me apresentou você porque eu pedi muito a Ele, amigas do coração dele para o meu. Amém. Então, seja muito bem-vinda aqui, Simone Alves. Olha que coisa linda, gente. Eu fico até emocionada por ser privilegiada, né? Estar abrindo aqui um programa que vai edificar tantas mulheres. Marília, você é muito especial. Como Deus é maravilhoso, né? Quando eu cheguei aqui, eu falei para você que essa é a minha oração ao Senhor. Senhor, envia as tuas amigas, aquelas que têm o mesmo propósito que eu, né? E eu estar aqui com você, eu me sinto assim, meu Deus do céu, que privilégio. Eu fico até emocionada porque tem tantas outras mulheres melhores do que a gente, né? Mas o Senhor escolheu para mim estar com você, então ele já sabia de tudo, né? Então, assim, muito obrigada, né, por essa oportunidade de nós estarmos aqui abrindo esse programa, né? Esse projeto tão lindo. Juntas é melhor. Eu costumo dizer que quando nós se unimos, nós ganhamos forças, né? Sozinha a gente não chega em lugar nenhum. Mas quando a gente tem uma apoiadora, tem uma intercessora, tem uma amiga que acredita nos teus sonhos, a gente chega lá mais rápido. Então, eu me sinto muito feliz de estar aqui com você, minha querida. Amém. Muito obrigada pela sua presença. E tem uma coisa também que eu quero apresentar para vocês, que as pessoas que ainda não me conhecem, mas muitas já sabem. Eu tenho a escola Mulheres de Fé. E na escola nós trabalhamos com mulheres através de mentorias, através de uma mensagem terapêutica totalmente baseada na palavra de Deus. E eu tenho um curso Feminilidade, tenho o curso Filha Amada e tenho o curso A Mesa, Vivendo o Propósito em Família. Então, você segue o meu Instagram, aproveita e segue também o Instagram da pastora Simone Alves, porque ela também tem um projeto com mulheres que é lindo, que é o Mulheres Escolhidas. E hoje eu trouxe a pastora Simone exatamente porque ela tem, como eu já falei, um testemunho muito forte, muito poderoso. E só no falar da senhora a gente já percebe o quanto que a senhora é uma mulher íntima de Deus. E isso é muito lindo. E é interessante que ser íntima de Deus traz mudança. É verdade. Né? Traz uma transformação. Não é simplesmente aqui fora. Não é só uma roupa que você vai mudar, que você vai vestir uma roupa nova. Não. É algo do seu caráter que vai florescendo. Né? E eu quero que a senhora conte um pouco do seu testemunho, porque, com certeza, diante do seu testemunho, foi ali onde você buscou mais e mais intimidade de Deus, até hoje, para hoje estar cuidando de mulheres. Amém, glória a Deus, que coisa linda.
Então é isso, gente. Antes de começar o meu testemunho, eu queria compartilhar com vocês um versículo. Quando eu cheguei aqui, o Senhor me deu esse versículo que se encontra Mateus 22, 14, que diz assim, ó, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Essa mensagem, ela fala muito comigo. Por que missionária Simone? Por que pastora Simone? Porque o Senhor ele poderia ter escolhido várias pessoas, né, para estar aqui hoje, mas ele escolheu eu e a Marília. Por quê? Tem um propósito, né? Então, o Senhor, ele chama todos, mas quem ele escolhe para estar ali? Os corajosos, aqueles que não desistem no meio do caminho, aqueles que acreditam no chamado, É. né? Porque, minha amada, quando o Senhor me levantou, aliás, quando ele falou comigo, eu tinha 10 anos, uma criança, né, que sem maturidade, né, não tinha muito conhecimento, mas ela recebeu aquela palavra. E o tempo passou, né, eu viajei o mundo todo, vivi todos os meus processos, e quando eu entendi que eu era uma escolhida, eu disse: o Senhor, ele promete, ele cumpre. Né? Por isso que a palavra de Deus fala, ele não é homem para que minta, né? Mas sim É. o homem para que promete e cumpre. Então, quando, há 12 anos atrás, né, eu tive o meu encontro com Jesus, eu estava vivendo o pior momento da minha vida, e naquele momento eu questionei ao Senhor. Eu disse: Senhor, eu lembrei das promessas que ele me fez, né? Depois de 25 anos, e eu falei: Senhor, se o Senhor realmente tem algo comigo nessa terra, me tira dessa situação que eu vou te servir, vou te obedecer naquilo que o Senhor me chamou. E aí foi assim muito forte aquele encontro onde eu me arrependi, chorei, né, de todas as coisas que eu tinha feito de errado. E aí naquele momento que eu tive o toque, né, com o Espírito Santo, eu já comecei a dizer: Senhor, tira de mim tudo aquilo que te desagrada, eu quero ser melhor, eu quero andar nos teus caminhos. E ali começou a minha caminhada, Marília. E aí eu comecei, né, eu tive um momento que eu confessei o nome do Senhor, né? E a partir desse momento até hoje, 12 anos na presença do Senhor. E não foi fácil. Não é fácil. Porque a palavra de Deus fala que o caminho do Senhor, ele é estreito, né? É. Então, só permanece aqueles que realmente querem mudança, querem transformação. Então, assim, quando eu olho hoje para a minha história, né, para a minha trajetória, tudo que eu passei, todos os traumas, o sofrimento, eu entendo que tudo aquilo tinha um propósito. Tá entendendo? Sim. Porque se o Senhor falou comigo quando eu tinha 10 anos que eu seria uma missionária, que eu ia ganhar muitas vidas para Jesus, e no decorrer desse tempo, o Senhor sempre lembrava da promessa. E aí, quando eu confessei o nome do Senhor Jesus, eu passei ali 6 anos no processo. Eu acredito que o Senhor me preparando, né, para Sim. receber aquilo que Ele tinha para me entregar. E eu sempre questionava, Marília, dizia: Senhor, eu não posso, eu não sei falar. Eu fazia como Jeremias, eu ficava dando desculpa, né? Só que a Uhum. palavra de Deus fala aqui no livro de Jeremias, né? No capítulo 1, ele fala aqui no 4, ele diz: Jeremias, eu te conheço há bastante tempo. Mesmo antes de você nascer, eu já conhecia, eu já tinha uma história para você. Então, minhas amadas irmãs, o que eu quero dizer para você é que o Senhor, ele já escreveu a sua história. Né? É. Então você só precisa entender qual o chamado, qual o propósito, o que é que o Senhor quer que você faça. E aí, quando eu aceitei Jesus, com muita sede não pode de fazer a obra, só que há um tempo para todas as coisas, né? Então chegou o tempo que eu estava vivendo o melhor momento da minha vida, realizada, né, no meu casamento, no meu trabalho. E aí o Senhor disse: filha, você está pronta, você está preparada. E ali eu não questionei com o Senhor, eu só disse: eis-me aqui, Senhor. Se o Senhor me escolheu para essa missão, eis-me aqui. E ali eu comecei a pedir ao Senhor uma porta para mim. Foi no momento da pandemia, né? Onde eu estava trabalhando no aeroporto, uma vida normal. E aí veio a pandemia, e aí eu falei: Senhor, eu tenho certeza que eu vou ser demitida, que eu sou a única que estou na experiência. E aí, naquele momento, o Espírito Santo de Deus já estava ministrando no meu coração, porque eu tinha tanta intimidade com Deus, Marília, que eu sentia, como se ele dissesse: filha, eu te trouxe para cá, para este lugar, eu te separei de todos, para que você desse o passo naquilo que eu quero que você faça. Então, Uhum. eu morava em Fortaleza, o Senhor me levou para trabalhar em Aracati, onde ninguém me conhecia, e eu estava lá vivendo aquele momento ali de realização, trabalhando no aeroporto, porque o meu sonho de criança era ser aeromoça, né? E o Senhor me permitiu estar ali trabalhando como uma PAC, e aí, nesse momento, né, que veio a pandemia, eu já sentia
que o Senhor ia fazer algo. E naquele momento, eu não murmurei, eu não questionei, só disse, eis-me aqui, Senhor, o que é que tu queres que eu faça? Porque as portas estavam tudo fechadas naquele momento. Eu não podia ir para a igreja, não podia evangelizar, eu tinha um projeto também social, que eu ajudava pessoas carentes. Então, naquele momento, eu comecei a pedir ao Senhor, Senhor, o que é que tu queres que eu faça? Abre uma porta para mim. E eu comecei a pedir ao Senhor uma porta. E em um momento, alguém lembrou de mim. Eu costumo dizer que parece com aquela história de José, quando o copeiro lembrou de José lá na prisão, né? Então, eu Sim. estava ali naquela situação e Deus fez alguém lembrar de mim, Marília. E naquele momento, ela me ligou e disse assim, irmã Simone, eu não era conhecida como missionária, e ela falou assim, irmã Simone, o Senhor colocou um projeto no meu coração de fazer lives. E eu queria lhe convidar para você fazer essa abertura comigo. E naquele momento eu disse, Senhor, mas eu não disse não para ela, eu disse sim para ela. Mas Sim. até acontecer, eu comecei a questionar, mas por que eu? Eu nem sei falar, eu nem tenho conhecimento bíblico, por que eu, né? Então, quando ela me convidou, eu disse amém. E aí aconteceu essa live e assim o Senhor derramou assim, algo sobrenatural nas nossas vidas, né? Pela misericórdia, o Senhor me usou, né? Com a palavra, com o testemunho e vidas foram renovadas, né? Pessoas saíram dali edificadas e aí a minha amiga não continuou com as lives e aí o Senhor colocou no meu coração. De Então continuar. ela foi só uma chave para destravar aquilo no, Sim. no meu coração, né? E aí, amadas irmãs, eu comecei pela tarde da bênção, fazia live todos os dias, de segunda a segunda. Foram 2 meses da pandemia, 2 meses fazendo live de segunda a segunda. E tinha dias que eu queria parar, né? Eu estava cansativo, era uma batalha muito grande espiritual. E o Senhor sempre falava ao meu coração, não pare, porque tem vidas precisando de ti e tem vidas que estão sendo edificadas. E quando eu queria parar, Marília, vinha pessoas e dizia assim, oi, irmã Simone, eu ia tirar a minha vida, eu estava no fundo do poço, através da sua vida, eu me posicionei, me levantei e eu estou aqui para edificar a tua vida, para testificar que Sim. Deus é na tua vida, que você é uma mulher de Deus. E aquilo ali eu ganhava força. E aí, Marília, eu não parava. E ali foi crescendo, e aí eu comecei fazendo, depois das lives, eu comecei a me programar fazendo orações, né, nos lares, e aí a pandemia acalmou, e eu recebi uma palavra. Quando o Senhor me deu as lives, ele falou, filha, essa live, ela é com propósito. Só é para mulheres. Você não vai abrir a oportunidade para homem. Só é para mulheres. Isso. E aí ele me deu Mulheres com Propósito, a live Mulheres com Propósito. E aí, quanto mais eu fazia, mais eu sentia sede, mais eu sentia, né, pedir ao Senhor o que é que ele queria que eu fizesse. E ele me dava várias ideias e eu ficava olhando para o meu cenário. Estou desempregada, eu não tenho condições de fazer, mas o Senhor, ele sempre, né, quando ele dá um desejo no seu coração, ele coloca no seu coração, ele te dá o restante. É. E aí teve um dia que eu estava numa live, eu nunca vou esquecer, Marília. Entrou um senhor e ele disse, olha, a senhora me permite entrar na sua live, eu queria passar algo de Deus na sua vida. E eu, né, como eu sou uma pessoa que eu tenho muito ligada ali com o Espírito Santo, eu sei o que é de Deus, o que não é. E aí, naquele momento eu senti que aquilo ali era de Deus. E eu abri a oportunidade, ele entrou na live comigo e ele disse, olha, Deus manda dizer para você que ele tá te entregando, tá te confiando naquilo que ele te prometeu. Que você está pronta, que você está preparada. E ele disse que via 2 rosas brancas nas minhas mãos. E eu senti muito a presença de Deus. E ainda mais ele disse, olha, o Senhor manda te dizer que você arrume as suas malas e vá lá para aquele lugar onde você foi humilhada, onde você foi julgada, onde você foi caluniada, porque é lá que ele vai te honrar. E eu disse, meu Deus, terminou a live, eu recebi, fui lá, falei no privado, a gente orou, amém. E aí depois eu falei, né? Eu falei com meu esposo e eu falei assim, e agora? Ele falou, minha filha, se Deus falou com você, faça a prova de Deus, que ele vai te confirmar. Porque eu era igual Tomé. Eu só acredito quando eu vejo assim, sabe? Eu era, né? Sim. E aí, minhas irmãs, eu fiz prova de Deus. E eu fiz prova de Deus um propósito de 3 dias. No segundo dia, irmã Marília, o Senhor me revelou uma casa. Essa casa, amadas irmãs, era uma casa que quando eu saí da minha cidade, ela estava sendo construída. Era uma casa, uma mansão. Era a casa dos sonhos, né? E essa casa passou 12, 10 anos fechada lá. Então, Deus tinha um propósito, né? Essa casa, ela foi construída para algo, só que Deus tinha um propósito maior. E aí, aquele cara que construiu essa casa, ele vendeu para um empresário de irmãos que morava em outra cidade. E aí,
a casa ficou fechada, o irmão tentou vender, tentou alugar, tentou dar para a obra de Deus, ninguém queria, né? Porque tinha medo pela situação que ela tinha ficado. E ali, quando Deus me revelou a casa, eu liguei para minha tia e eu disse: tia, de quem é essa casa? Ela falou: essa casa agora é de um empresário lá de Itauá. E aí, como eu sou persistente, eu não desisto na primeira, né? Na primeira queda, aí eu comecei, eu falei: pô, me passa o contato dele. E eu liguei para ele, não caiu no telefone dele, caiu no telefone de outro homem de outra cidade. E aí eu pesquisei no YouTube, né, no Google, a empresa dele. Eu consegui o telefone dele, liguei para ele, caiu no telefone do irmão dele. E aí ele falou assim: olha, eu vou passar o telefone do meu irmão, esse não é o dele. E aí eu liguei para o homem e eu expliquei a situação para ele. Ele falou, aí eu falei assim: eu soube que o senhor está vendendo essa casa e eu queria saber se você não queria negociar com a minha casa aqui em Fortaleza e tal. Eu falei assim: olha, tá na pandemia, né? Eu acho que talvez ele tenha pegado Covid ou estava com medo. Ele disse: não, não posso ir lá, mas a senhora pega a chave e vá lá ver a casa. Aí eu falei pra ele assim: olha, moço, olha, meu senhor, o senhor não tá entendendo. Eu estou indo para fazer a obra de Deus e o senhor disse que tem pressa. Então eu não tenho muito tempo, sabe? Aí ele disse que na mesma hora que eu falei assim, Marília, ele falou assim que na mesma hora o Espírito Santo de Deus falou para ele assim: dá a casa para ela. Aí ele falou assim: a casa é para fazer a obra de Deus? Eu falei: é para fazer a obra de Deus. Aí ele pegou e falou assim: olha, pois você pega a chave e vá. Você tem 2 anos sem pagar nada para você fazer a obra do Senhor. A casa é tua, vá. E aí eu disse: meu Deus do céu, eu fiquei maravilhada, né? Sim. E aí eu já comecei a ver que Deus já estava ali, né, agindo. E aí, a esposa desse senhor falou assim: como pode você dar uma casa para uma mulher que você nem conhece? Vai que ela é uma, né, uma trambiqueira. E aí ele falou assim: eu não me engano com a voz do Espírito Santo. É isso que é o tema de hoje. Quando você tem intimidade com Deus, quando ele fala, Marília, você não tem dúvida, você sente paz, você sente alegria, né? É. E aí, naquele momento, uma semana antes, eu tinha feito uma live como um jogador de futebol e eu tinha ganhado 60 cestas básicas. E eu falei: Senhor, eu já ajudei bastante gente aqui, eu vou levar ela lá para minha comunidade e eu aproveito a oportunidade e eu vejo essa casa. Uhum. Porque Deus já tinha falado, o homem já tinha dado a casa, mas eu queria ver com os meus olhos. E pedi mais uma confirmação, Senhor. O Senhor me confirmou 3 vezes. Ele confirmou no sonho, ele me confirmou, o homem dizendo que a casa era minha para fazer a obra. E a terceira, quando eu cheguei lá, quando eu entreguei as cestas básicas, eu fui lá na casa pra gente orar, eu levei intercessora comigo. E quando a gente entrou, amiga, eu já senti algo diferente. E a casa era 2 andares, elas ficaram embaixo, que era um galpão, e eu subi. E quando eu subi, eu senti a presença de Deus. E ele disse: filha, é aqui que eu preparei para você. Eu preparei para você fazer uma grande obra aqui. E aí eu falei: amém, não tive dúvida. E eu saí de lá, né, já pra pegar as minhas mudanças e voltar. E aí, quando eu cheguei em Fortaleza, lá em Aracati, e eu falei: Senhor, e agora como é que eu vou, né? Estamos desempregados, não temos dinheiro nem para pagar uma mudança. E aí o Senhor, quando ele fala, amadas, ele provê. Ele só quer que você obedeça. É, É por isso que eu falo: o segredo é obedecer. é E verdade. ali, minhas irmãs, eu disse: Senhor, e agora como é que vai ser de nós? E aí eu lembrei de alguém, de uma amiga, né? E aí eu liguei pra essa amiga, eu falei: amiga, você pode conseguir um carro para levar minha mudança? E ela falou assim: mas Simone, que ela também trabalha com projetos sociais, ela sempre ajuda pessoas assim, né? E aí ela falou assim: mas Simone, eu não tenho um carro, mas veja quanto é a mudança que eu vou te ajudar. E ali ela me ajudou e o Senhor proveu o restante. E aí, quando eu estava indo, o Senhor falou assim: filha, prepara os lombos, se prepare. Porque não vai ser fácil. Porque quando o Uhum. Senhor fala, irmãos, ele só quer que nós demos passo. Como quando o Senhor ele revelou para José acerca do que ele ia viver, Deus não revelou o que ele ia passar, o preço que ele ia pagar, né? Mas ele falou: seja forte, seja corajoso, vá, não temas, porque eu sou contigo. Então, a mesma forma é que foi comigo. E o Senhor, filha, vá, né? Se prepare, porque eles não vão te receber bem. Eles vão lhe julgar, vão lhe criticar, vão lhe humilhar, mas só olha para mim, porque o alvo sou eu. Não olha para a direita nem para a esquerda. Eles vão tentar desviar o seu propósito. E ali eu já fiquei temerosa. E aí você já tá chegando lá e você quer voltar, sabe? Sim, Porque muitos não fazem isso, né? sim. Já tá chegando na terra prometida, mas por medo dá um passo atrás e perde a benção, perde a benção que Deus tem para eles, né? E aí o que aconteceu? Quando eu cheguei lá, todo mundo com medo, achando que eu estava trazendo o vírus, ninguém me recebeu. Do jeito que eu cheguei na casa, eu entrei.
E aí a casa estava só as paredes, não tinha banheiro, não tinha nada. Você imagina, você tomar banho com água de torneira, com um pó, com um baldinho, você ter que fazer suas necessidades num saquinho e jogar fora, porque a sua família que morava do seu lado não queria abrir a porta para você beber um copo d'água ou lhe receber, porque o medo deles era maior. Medo. Mas foi necessário, Marília, passar por tudo isso. E aí, resumindo, quando eu cheguei lá, né, aquele casal foi me conhecer. E eles foram me conhecer. Ele falou: você é louca mesmo. É que você deixa tudo lá e vem pra cá. Eu falei: sou louca, mas é por Jesus. E aí ele falou: a gente vai te ajudar, né? Vai te dar toda a assistência aqui, né? Financeira, de nos abençoar com a cesta básica e tal. E aí eles mandaram fazer um banheiro na casa, mandaram editar o meu quarto. E aí eu falei, minha irmã, a esposa do rapaz, né? Eu falei: olha, eu estou aqui debaixo de uma palavra. A cidade, todo mundo aqui é amigo, é parente. Aqui tem 2 igrejas. Eu não posso ficar com o lado A nem o lado B, porque eu não posso fazer divisão, porque senão vai ter contenda. E aí eu não tô aqui para fazer contenda, tô aqui para unir. E aí fala com o seu pastor, para ver se ele me abençoa, para me abrir uma casa de oração, para me fazer. O meu desejo é abrir uma casa de oração. E aí o que acontece, minha irmã? Aí a nossa amada falou assim: olha, eu vou falar com o meu pastor. Ele vai orar e ele vai vir falar com a senhora. Eu disse: amém. E eles foram embora. E aí o Senhor, quando ele nos dá o sinal, ele fica falando para você não ter dúvida, né? E o Senhor estava sempre falando comigo, sempre revelando. E naquele momento ele silenciou. E aí eu disse: Senhor, e agora? O que é que eu tenho que fazer? Né? O que é que eu vou fazer, Senhor? Eu estou aqui dentro dessa casa, trancada com meus filhos, não posso sair, não posso fazer nada. Eu vou fazer live, né? E aí eu comecei a fazer as lives. E aí teve um dia que eu liguei para minha intercessora e ela falou: irmã Simone, o Senhor disse que você pode ir lá naquele lugar, que ele já preparou tudo para te receber. Ele já preparou tudo, tá tudo preparado. E aí eu já fiquei, né, temerosa, já fiquei com aquele medo. E aí senti da presença de Deus. E eu fui, né, com a minha família lá naquela cidade, que é uma cidade a 80 quilômetros do meu interior. E eu fui, quando eu cheguei lá, né, na empresa desse casal, que eles têm uma concessionária de carro. E aí, quando eu cheguei, ela foi me receber assim: irmã Simone, a pessoa que tu queria falar está aqui. E eu já comecei a ficar mais temerosa, mais ansiosa, mais nervosa, né? E eu disse: meu Deus. Ela falou: o meu pastor está aqui. Aí a gente entrou dentro do escritório, né? E aí, naquele momento, um senhorzinho de idade, tava de máscara, todo mundo de máscara, eu não reconheci. Talvez se eu conhecesse, eu não lembrava. E aí eu sentei do lado dele, ela me apresentou aqui a irmã, que queria falar com o senhor, não falou meu nome. E aí a gente começou a conversar como eu estou aqui com você. E eu falava, contava toda a minha história para ele e as lágrimazinhas dele descendo. E aí chegou o momento que ele falou assim: mas você não é a filha do seu Francisco, lá do interior, Aí falou, me fez lembrar, ele contou a história para eu poder lembrar, né? Eu falei: sou. Aí ele se levantou, Marília, tirou a máscara, pois ele não era o meu pastor, que Deus usou quando eu tinha 10 anos. Meu Deus. É muito forte. É. E aí, quando ele tirou a máscara, ele me abraçou, que eu reconheci, a gente se abraçou, a gente chorou. E ele disse: minha filha, que orgulho eu tenho de você. Meu Deus, como Deus é maravilhoso. E todo mundo do nosso lado sem entender o que estava acontecendo, né? Sim. E aí ele falou: gente, essa aqui é uma semente, é uma planta que eu plantei há 25 anos atrás, para hoje estar colhendo aqui essa, né, essa árvore, né? E aí, naquele momento, ele disse: minha filha, é isso mesmo que tu quer fazer? Eu falei: eu quero fazer a obra de Deus, e o meu coração anseia. E ele disse: pois olha, a partir de hoje, você vai dirigir uma congregação nossa, lá na sua cidade, no seu interior, que está fechada. Já passou 2 casais por lá, mas não ficaram, porque Deus estava preparando para você. E naquele momento eu fiquei tão emocionada que eu disse: meu Deus, pastor, eu não tenho teologia, eu não tenho estudo. Ele não esperou nem eu dizer assim que eu não tinha capacidade para dirigir uma igreja. Ele não deixou, porque ele disse: a gente vai te dar toda assistência, vá que nós estamos contigo. Só eu ter a força de vontade de estar lá, de deixar Deus me usar, já era um grande passo. E eu acredito que ele, né, direcionado pelo Espírito Santo, disse: filha, a casa é tua, a igreja é sua, vá lá e dirija. E aí ele falou: ó, você vai, a gente vai te dar toda a assistência. E eu amei, saí de lá muito feliz. E aí a gente fez a reinauguração daquela igreja, né? Como eu falei, a casa que eu recebi, embaixo era um galpão, em cima a casa, embaixo ia ser um comércio.
que Deus transformou numa igreja. E ali, minhas amadas irmãs, a gente fez a reinauguração da igreja. Foi lindo, toda a comunidade veio, sabe? A minha família. E assim, eles não estavam entendendo muito, né? Achavam que aquilo ali era uma loucura. Sim. Mas eles aceitavam, porque era algo bom, né? Eu estava ali para fazer a obra de Deus. E ali, minhas amadas irmãs, tudo que Deus falou cumpriu. Eu fiquei 2 anos lá. Não passou um dia a mais, nem um dia a menos. Eu fiquei 2 anos lá fazendo a obra de Deus. O nome do Senhor foi glorificado. Os mesmos que me humilharam, que me perseguiram, foram os mesmos que me aplaudiram. Os mesmos que hoje, sabe, que levantam a bandeira de Jesus, que realmente vê Deus em mim, vê Jesus em mim. Então, assim, não é sobre o local, não é sobre placa de igreja, é o que está sobre nós. Porque eu passei para eles que eu era uma pessoa transformada, que eu era uma pessoa curada, porque por mais que eles me fizessem mal, Marília, eu dava amor para eles. Eu não devolvi o mal com o mal. Eu dava amor para eles, porque era aquilo que eles precisavam. E durante esses 2 anos, o Senhor proveu tudo, 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 tudo para minha família, o vestir, o alimento, a igreja começou do zero. O Senhor enviou pessoas do Japão, dos Estados Unidos, para abençoar com as cadeiras, com o microfone, com o púlpito, com a caixa de som, tudo. E aí, quando eu criei o gosto pela igreja, né? Porque a gente, quando a gente está no processo, a gente sofre, a gente chora, né? São muitas pelejas. Mas o Senhor, o que Ele falou, Ele cumpriu. O Senhor enviou levitas, pregadores, missionários para estar comigo. E quando chegou o tempo, o Senhor, filha, foi até aqui. Eu chorei muito, não queria aceitar, mas o Senhor falou, eu te trouxe aqui para uma preparação. E aí a gente se acostuma, né, aquele momento ali, com aquela família. E aí, naquele momento, eu chorei muito, não queria ir. Nesse momento, o meu esposo arrumou um emprego em outra cidade. E aí, eu tinha que acompanhar ele, né? E naquele momento, eu estava em dois pensamentos. Eu ia acompanhar meu esposo e ficava na igreja. Fiquei muito cansada, andava muito. E aí, chegou um momento que eu fui falar com meu pastor. Ele disse, minha filha, vá. Você fez tudo que um pastor, uma pastora fez, é que faz. Então vá, você está abençoada, vá cuidar da sua família. E naquele momento eu chorei, fiquei muito triste. Mas o Senhor falou comigo, né, naquela palavra, que vá e não olhe para trás. Porque se você olhar, você vai morrer. E aí, naquele momento, eu fui abençoada pelos meus pastores, fui embora para outra cidade. E para a gente finalizar, para vocês entenderem como é que Deus faz. O Senhor, Ele não entrega projetos grandes para pessoas despreparadas. Ele só entrega projetos grandes para pessoas preparadas, pessoas que foram forjadas, pessoas que entendem o propósito, que entendem que para chegar na Terra Prometida elas têm que chorar, têm que passar tudo aquilo. Tu tá entendendo, amada? E aí, quando chegou naquela cidade, que eu renunciei tudo para acompanhar a minha família. E aí eu estava muito bem lá, né, evangelizando. Passei uma outra luta muito grande. E naquele momento eu disse, Senhor, essa eu não aguento. Tocou na minha família, eu não aguento. Mas o Senhor tem um louvor que diz assim, suporte um pouco mais, né? Porque eu estou contigo, eu vou te honrar. Esse é o meu louvor. E aí, naquele momento, eu disse, Senhor, eu não suporto. Eu não vou sair da tua presença, mas eu paro aqui o meu chamado. E aí, para resgatar minha família, eu perdoei o meu esposo e aí a gente foi embora para outra cidade. Eu fiz como Jonas, era para mim de lá vir para Fortaleza e eu desviei o caminho, né, pela vergonha, né, pela situação que eu passei que foi muito vergonhoso, porque assim, o mal é ruim para quem está fazendo a gente, não é para a gente que está sendo atingida. Só que eu não entendi, né? E naquele momento eu disse, Senhor, eu não suporto. Tocou na minha família, eu não suporto. E aí eu perdoei a situação, fui embora para São Paulo, vendi tudo que eu tinha, tudo, tudo, tudo. Fui só de mala e com só as roupas do corpo e meus filhos. E a gente foi parar em São Paulo. Marília, lá eu fiquei 6 meses. Dentro de uma depressão intensa. Ninguém sabia que eu estava nessa depressão, só Deus. Eu não me encontrei numa igreja. Eu até ia, mas eu não me sentia feliz, eu não me sentia feliz para adorar o Senhor, não me sentia completa. E aí teve um dia que eu entrei numa oração pela manhã, meu esposo ia trabalhar, minhas crianças iam para a escola, e eu ficava dentro daquela rede. Eu sempre falava que era a rede da lamentação. E eu entrei numa oração, em um link que uma irmã mandou para mim, e eu fiquei no meu cantinho ali, né, com o microfone desligado, só recebendo. E aí quando foi
Aí eu recebi a palavra, e aí quando foi um dia, eu estava nessa oração, a irmã falou, se tiver alguém aqui para testemunhar, eu queria que alguém ligasse o microfone e testemunhasse. E aí eu contei, né, que eu estava numa depressão, e que através daquela oração, o Senhor tinha tocado no meu coração, e que eu tinha me permitido deixar Deus me usar novamente. E aí... o nome do Senhor foi glorificado, e aí teve um dia que uma amiga minha orou por mim, e ela disse assim, Simone, o Senhor manda te dizer que você está pagando preço pela tua desobediência. Você desviou o caminho como Jonas, mas ele diz para você que ele te dá mais uma chance para você recomeçar. E naquele momento, Marília, eu estava tão ferida ainda, tão magoada, que eu disse, minha amiga é profeta, mas eu não recebo, Senhor. E aí eu amei, respeitei, saí. E aí eu fiquei dentro de casa lá no meu secreto lá, né? Pedindo ao Senhor que se o Senhor ainda tivesse algo comigo, que Ele me tirasse aquela situação, que Ele me curasse a minha ferida, a minha dor, que eu queria fazer o que eu mais amava, que era fazer a obra do Senhor. E aí teve um dia que a minha mãe ligou pra mim e ela disse, minha filha, volte. Você já perdeu tudo que você tinha, perdeu casa boa, carro bom, perdeu tudo. A única coisa que você tem é a única casa, a casa que você tem que é dos seus filhos, o bem dos seus filhos. E naquele momento, quando a mãe da gente fala com a gente, né, irmã, a gente parece que fica mais sensível. E aí começou a ministrar no meu coração aquelas palavras da minha mãe, e eu falei, Senhor, eu vou voltar. E eu disse, não sei como é que o senhor vai fazer, mas eu vou votar. E aí eu lembrei das palavras da minha amiga e ela disse, olha, irmã Simone, o Senhor disse que se você obedecer, Ele vai te levantar no seu ministério e a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Ele vai soprar o teu nome dentro e fora de Fortaleza. E você vai viver tudo aquilo que Deus te prometeu. E ali eu lembrei daquela promessa e aí eu voltei, minha irmã. E aí quando eu cheguei aqui, o Senhor colocou no meu coração de fazer a comemoração da live, que ia fazer 3 anos de live de Mulheres com Propósito. E aí eu disse, Senhor, eu tô aqui recomeçando, né? O Senhor colocar algo no meu coração. Olha a minha situação. Nós estamos desempregados, estamos voltando para nossa casa, não temos nada. Marília, nós não tinha geladeira, não tinha cama, não tinha nada. Ia recomeçar do zero. O que a gente tinha era o suporte da nossa mãe, né? E aí o Senhor disse, filha, não olhe para a sua situação. Se eu coloquei no seu coração, eu vou prover. E naquele momento ali de tudo que eu estava passando, o Senhor colocou algo grandioso no meu coração, Marília, de fazer uma conferência, um encontro com mulheres. E aí o Senhor, olha, ora pelo lugar, chama a pregadora, escolhe tudo que eu vou prover. Eu sei que eu escolhi o melhor lugar, que foi um buffet lindo, maravilhoso, que onde eu fiz o meu casamento. Eu chamei uma pregadora amiga minha que mora longe. Eu chamei a banda, fiz a decoração, fiz tudo. O Senhor, Ele proveu tudo. Eu não tinha nada, foi tudo de graça. E o Senhor disse, olha, pode fazer que eu vou prover tudo. E aí, irmãs, para a glória de Deus, a gente fez aquele primeiro encontro para comemorar os 3 anos de Mulheres Escolhidas. Foram mais de 200 mulheres. Aquelas que não foram porque não acreditavam no meu projeto, então elas não faziam diferença. Só que quando elas viram o que Deus fez lá, elas, meu Deus, me arrependi, por que eu não fui, né? Uhum. A irmã Sônia estava nesse dia lá. E aí o que aconteceu? Naquele dia, antes de acontecer esse evento, alguém me feriu, sabe? Ela falou assim, olha, muda esse nome desse projeto, porque aqui em Fortaleza tem esse projeto. Eu falei, irmã, eu já tenho esse projeto há muitos anos, não vou mudar. Só que eu não entendia que aquilo ali era Deus dizendo assim, filha, eu tenho algo maior para você. Porque não é sobre o nome, não é sobre o lugar, é o que você carrega. E ali, minha amada, quando foi no final do evento, Deus usou a pregadora e disse, olha, irmã Simone, Deus manda te dizer que não é sobre o nome, não é sobre o tema, não é sobre a estação, sobre a geografia, é sobre o que você carrega. E naquele momento eu entendi que não era sobre mim, era sobre todas. E naquele momento Deus deu o nome Mulheres Escolhidas. E eu falei, eu tinha colocado Mulheres Escolhidas. Ele falou, puxa mais o S, porque não é só sobre você, é sobre todas aquelas que chegam até você. E aí o Senhor me deu Mulheres Escolhidas. E a partir daquele dia ele disse, olha, você vai fazer encontros mensais de oração, vai fazer conferências anuais e Deus vai fazer tudo que Ele colocar no seu coração, você vai fazer. Porque você não vai se limitar só no projeto, só na conferência, só no encontro. É o que Deus mandar você vai fazer, porque vai dar certo, porque alguém vai se espelhar naquilo ali e vai se levantar através da sua história. E aí, minhas amadas irmãs, para nós finalizar,
para a glória de Deus, já é o terceiro ano que a gente faz a conferência profética de mulheres, onde nós profetizamos na vida dessas mulheres. Que assim como Deus fez na minha vida, nós profetizamos, nós cremos que aquelas mulheres também são escolhidas, que elas são capazes, porque eu era uma improvável, né? Mas eu precisei dizer só um sim para Jesus. E hoje, quando eu olho para a minha trajetória, eu agradeço, Senhor, obrigado por tudo que eu passei, porque me fez ser essa mulher forte, essa mulher corajosa. Então, o que eu quero dizer para você, você é uma escolhida, amada. Para o homem, você é improvável, mas para Deus, você é uma escolhida. Eu sempre deixo essa mensagem. E para a glória de Deus, agora, dia 7 de junho, a gente vai ter a nossa terceira conferência, é a maior conferência profética de mulheres do Ceará. E eu digo até do mundo, porque ela é Oh, glória. diferenciada. Lá tem o poder de Deus, mulheres saem curadas, mulheres saem restauradas, renovadas, e todo ano eu recebo testemunho. E aí, o projeto Mulheres Escolhidas não para por aqui. A gente também está lançando um livro, viu, Marília? Porque o meu ministério, ele cresceu, ele se levantou através do meu testemunho. Então, tudo que eu faço é através do testemunho, porque o testemunho, ele edifica. Porque se Deus fez na sua vida, fez na minha vida, ele faz na vida daquela também. Ela só precisa dizer, eis-me aqui como tu queres, porque a minha oração a Deus era, eis-me aqui, Senhor, o que é que tu quer que eu faça? Porque eu não sabia pregar bonito, eu não louvava bonito, mas eu tinha dons variados, né? E o principal, eu tenho que é o dom do amor, que é de amar aqueles que ninguém ama, é apoiar aqueles que ninguém apoia. Tu tá entendendo, amadas? Então, o que eu quero dizer para vocês, se o Senhor colocar no seu coração, faça, porque Ele é fiel para cumprir. E para a glória de Deus, hoje, nós estamos lançando a primeira edição do Mulheres Escolhidas. São 14 mulheres que o Senhor entregou nas minhas mãos, mulheres que eu orei, que eu apresentei, que eu conheço o testemunho de perto, que eu disse, Senhor, eu quero que esteja no meu livro, na primeira edição. Eu poderia ter colocado 20, 30, tinha tantas mulheres que eu quisesse colocar, mas o Senhor falou, só vai ser essas 14 mulheres, 15 mulheres com você. E para a glória de Deus, são testemunhos edificantes, que todo dia, quando eu leio o livro, eu já tenho um livro em mão, quando eu leio, eu choro, porque eu sinto a dor delas, porque elas sentiram dores para gerar esse testemunho, né? E nesse ano, Marília, o tema da nossa conferência, todo ano o Senhor me dá um tema para o ano todo. Aí dentro do ano eu trabalho a conferência, o encontro, trabalho tudo que eu faço. O nome da conferência é Florescendo. E hoje eu estou aqui florescendo no Jardim de Deus. O nome do livro Mulheres Escolhidas é Florescendo no Jardim de Deus, que é aquelas que o Senhor colocou, né, que estão florescendo através dos seus testemunhos, estão aí posicionadas num projeto que Deus deu na sua igreja, na sua casa, né, naquilo que Deus deu para ela, né? Porque eu falo que Deus, ele escolheu cada um de nós com algo específico, né? O que Deus me deu vai alcançar aquelas mulheres que talvez a Marília não alcance. Por isso que eu falo para as meninas, olha, gente, não se baseie, não se compare, porque hoje, Marília, a comparação tá para muitas mulheres. Sim. Eu sou muito sensível à voz do Espírito Santo, então eu sinto esse espírito de competição. Ah, que a irmã Simone ela quer ser a melhor, ou que a fulana quer. Não, não é. Eu dou o melhor para o Senhor porque um dia, quando eu estava no mundo, eu dava o melhor para Satanás. Eu choro aqui porque eu dava o melhor para Satanás. Eu dava a melhor roupa, o melhor camarote, as melhores festas. E por que que eu não posso dar o melhor para meu Deus, aquele que me tirou do cativeiro, aquele que me tirou da prostituição, aquele que me resgatou, aquele que me vestiu com vestes novas, aquele que me purificou, que me fez essa pessoa que eu sou hoje? Por que que eu não posso dar para ele? Então, até isso, as pessoas se incomodam. Ela quer o melhor hotel, ela quer a melhor pregadora, ela quer a melhor decoração. Sim, ele merece, vocês merecem, eu mereço, porque nós somos filhas, né? Nós merecemos o melhor dessa terra. Então, até isso as pessoas se incomodam, mas é porque elas não são curadas. E eu digo para elas, se cure, minha amada. Vocês precisam de cura, busque a Deus, porque Deus vai te curar, porque Ele me curou. Um dia eu era uma pessoa invejosa, era uma pessoa competitiva, uma pessoa maldosa, mas Deus me curou. E hoje eu digo, Senhor, se tiver algo ainda aqui no meu coração que te desagrada, me cure, porque eu quero ser parecida contigo. Eu sou imagem e semelhança, mas eu quero ser parecida em tudo, no comportamento, no jeito de falar, em tudo. E Deus me confunde muita gente, amiga. Sabe? Muita gente me julga pela aparência, mas quando chega perto de mim, muitas pessoas chegam para mim e pedem perdão. Porque elas julgam, elas maldam, mas é porque elas não têm o Espírito Santo, né? Então, o que eu quero dizer para vocês, eu quero
finalizar aqui, né, esse programa, né, essa oportunidade que a minha querida Marília, né, me deu para me trazer aqui um pouco do meu testemunho, porque eu falo que eu sou colecionadora de milagres, eu sou colecionadora de testemunho, porque todo dia eu vivo um testemunho. Então, eu louvo a Deus, minha amiga, pela sua vida e sou grata ao Senhor por eu ter sido um instrumento de Deus para sua vida, para você se posicionar naquilo que Deus te deu, né? Aquilo que Deus já tinha falado com você há muito tempo, né? E eu creio que só precisava o quê? De um empurrãozinho. E eu me sinto assim honrada, feliz, privilegiada por eu ter sido esse instrumento, por eu estar aqui nesse primeiro trabalho, nesse primeiro programa, aqui apresentando aqui para essas mulheres aí que estão nos assistindo, que vai nos assistir, que vão ser edificadas através desse testemunho, um pouco que eu compartilhei, que são muitos, né? E o tema aqui, ó, juntas é melhor. Porque juntos nós somos fortes, juntos nós somos, nós chegamos aonde Deus quer que nós chegamos. Amém, amada? Então, nesta tarde, meu amigo, eu quero agradecer pela sua vida e dizer que Deus vai trazer muitas mulheres aqui. Amém. E que grande é a obra que Deus vai fazer na sua vida. Viu? Amém. Amém? Amém. E, gente, eu sou chorona, viu? Vocês viram aqui desde o começo que eu choro. Porque vai passando, assim, Simone, Filme. um filme, sabe, na cabeça, e eu vou me lembrando das coisas e que o Senhor fez, dos momentos em que eu não via saída, mas que estava lá, Estava lá. né? Ele estava lá saída, contigo. ele estava lá e eu não conseguia enxergar porque a visão às vezes fica turva, Sim, sim. mas ele dizia: olha aqui o poço. Olha Né? Como ele aqui, diz com sim. H, olha aqui o poço, tá bem aqui. E muitas vezes a gente se sente assim, né? Perdida. Então, quando você falou, né, de muitas dificuldades que você enfrentou, Sim. eu também enfrentei um divórcio, mas aprovei o Senhor me casar Olha que novamente. bênção. E assim, mas são muitas coisas que nós passamos, mulheres, né? Sim. Então, o intuito desse lugar aqui é exatamente isso. Fazer com que você sinta que você tem alguém. Porque o Senhor está do seu lado. Olha que Amém. testemunho lindo. Aleluia, Jesus. Que o Senhor, talvez por acaso você está vendo isso aqui no YouTube ou no Instagram, talvez por acaso, mas aprove ao Senhor te mostrar para que você visse, fosse edificada, para que você mudasse a sua visão, Sim. para que você mudasse, né, irmã Simone, o seu caráter, o seu jeito de ser. Porque muitas vezes a dor ela maltrata tanto, Sim. tanto, que a gente diz assim, em um momento que eu passei por muita dificuldade, que não tinha, assim, mulheres, sabe, para estar comigo, eu dizia assim, Deus, eu vou tratar todas as mulheres como elas me tratam. E eu era muito maltratada, sabe? Sim. Não é à toa, juntas é melhor. Porque sempre eu tive muita dificuldade com relação a isso, Sim. sabe? De passar a perna, de receber traições de mulheres, de Sim. receber. Mas eu dizia, Deus, eu vou tratar à medida que me tratarem. E Sim. Deus disse, não vai, porque eu tenho algo para você. Você vai tratar diferente. Diferente. É E verdade. o Senhor, Ele trabalhou na minha vida, sabe, irmã Amém. Simone? E eu chorava tanto, meu Deus, em cada dificuldade, Meu em Deus. cada momento. Eu chorava tanto, mas quando a gente passa pelas dificuldades, é o Senhor dizendo: me busca, eu quero Sim, intimidade. intimidade. Me busca, eu quero mais de você. Sabe? O Senhor, Ele ama quando nós buscamos a Ele. É Ele ama. verdade. Eu ouvi esses dias um testemunho de uma mulher, até da Edmeia. Ela disse que ela morou um tempo no Iraque. E Meu ela Deus. disse que tinha uma mocinha que todos os dias ela era pastorinha de ovelhas. Ela passava. Mais um dia ela passou, ela parou diante da casa dela com o braço assim, envolto de uma ovelhinha pequenininha. Oh. E ela chorava, chorava, chorava. E aí, quando a Edmeia viu, correu até ela, o que foi, o que foi? Quando ela levantou, assim, um lenço dela, Sim. ela mostrou que o carneirinho estava com a patinha Oh, machucada. meu Deus. E ela disse que ali a menina agachada, a pastorinha, abraçada na ovelhinha, ela olhou para cima e ela chorava, chorava. E a Edmeia disse que ela estava afastada da igreja. Meu Deus. Naquele momento, Deus disse, você está vendo, minha filha? Meu É Deus. assim que eu faço com Com você. você, meu, é forte.
É muito forte isso, gente. E, É muito e você forte. vê, amiga, que quando eu falei, né? Quando eu achava que eu estava só naquele deserto ali, É. o Senhor, ele estava o quê? Me forjando. Ele estava vendo a minha atitude, porque assim, ele sabia tudo que eu estava sentindo, mas ele queria que eu falasse com ele, que eu buscasse a ele. Então eu olhava para aquela parede e eu dizia assim: Senhor, tu não tá me vendo aqui, Senhor? As pessoas acham que eu estou vivendo a melhor momento, mas olha aqui a minha situação. E aí eu comecei a clamar a ele. Então, assim, quando a gente clama ao Senhor do fundo do coração, o Senhor, ele responde, né? E eu esqueci de compartilhar com vocês, só para finalizar, porque o Senhor fez eu lembrar que hoje, amadas, quando o Senhor falava para mim buscar as primeiras coisas do alto, que as demais coisas serão acrescentadas, muitas vezes eu duvidava, Senhor, como é que eu vou viver? Se eu vou viver só pela fé, quem é que vai me ajudar? Como é que eu vou me manter, né? E, amada, só para quem tem fé. Para viver o que eu vivo hoje, porque hoje, né, eu sou divorciada, tá? Não por opção minha, mas foi o Senhor que permitiu a situação, porque o chamado é meu, mas a obra é com os dois. E quando não quer, que é para atrapalhar, o Senhor tira. E É. aí eu lutei muito pelo meu casamento, até quando Deus disse tira a mão, que agora sou eu. Eu tô falando porque tem vidas que precisam saber. E Sim. aí, naquele momento, eu tirei a mão e o Senhor começou a me tratar. Né? Eu estava muito ferida, e faz 1 ano e 6 meses que eu obedeci esse comando do Senhor. E eu vivo hoje pela fé, onde Deus manda fazer, eu faço, para onde Ele manda eu ir, eu vou. Hoje eu moro só com minhas 2 crianças, moro de aluguel, né? Deus provê o aluguel, Deus provê o vestir, Deus provê o alimento. E o Senhor diz, filha, eu sou seu patrão, eu sou o seu esposo, eu sou o seu provedor, é tudo. Então, assim, a minha confiança não é no homem, não é em ninguém, é em Deus. Então, assim, não é que eu faça a obra de Deus esperando por algo, eu faço por amor. Mas o Senhor, Ele cuida da viúva, Ele É. cuida, né, Cuida. de todos aqueles que precisam, né? Então, o Senhor, Ele tem esse cuidado comigo. E às vezes as pessoas me perguntam como é que acontece tudo isso. Eu falei, olha, as coisas de Deus não tem explicação. Mas eu comecei obedecendo. Então, assim, eu estou hoje vivendo a promessa de Deus, né? Estou vivendo esse momento de florescer no meu ministério, mas eu passei pelo processo, né? Eu até coloquei a mensagem hoje que diz assim: só vive o propósito quem suporta o processo. Então, Marília, tudo que eu passei hoje foi permissão do Senhor para que hoje eu viesse ter esse projeto de mulheres, para que hoje eu viesse orientar mulheres, para que eu viesse dizer para ela: olha, eu ter respaldo de dizer para ela: olha, eu venci em Uhum. Jesus, mas eu não parei, eu não estacionei, eu busquei ajuda, né? Então, você também vai vencer, mas você precisa se posicionar. Eu não posso pegar na tua mão, mas eu posso te dar uma palavra e você se posicionar. É. Então, hoje eu entendo que tudo tem um propósito de Deus na nossa vida. Então, hoje eu louvo a Deus por esse ministério, porque muitas vidas têm sido alcançadas. E eu creio que eu estou plantando essa sementinha aqui em Fortaleza. E eu creio que quando eu for, eu vou deixar o legado para elas, vou deixar o legado também para minha família, para aqueles que Sim. conheceram Jesus através da minha vida. Amém? Amém. Eu quero agradecer a você, Amém. Simone. Você é uma mulher de Deus, uma mulher maravilhosa. Amém. Obrigada. E eu sinto em você isso, sabe? Essa mulher que dá a mão para outra mulher, essa Amém. mulher que é segura Sim. de quem é em Deus, né? E eu quero agradecer também a você por estar aqui conosco. Segue a Simone no Instagram e entra lá e lá tem o link, né, para se Sim, inscrever para a na conferência. conferência. Então você pode entrar lá, Simone Alves, né? Simone Alves. E tem o Instagram Escolhidas. Mulheres Projeto de Escolhidas. Mulheres Escolhidas. Só colocar Projeto de Mulheres Escolhidas. Lá você vai ver uma carinha, né? Uma rosa e o fundo rosa, que é o nosso, tá certo? Pronto, aí lá tem também o link para você entrar, para você ir para a conferência. Lá na conferência, conversa com a irmã Simone, porque ela é uma bênção, ela abraça todo mundo, tá? Eu quero te agradecer, que Deus te abençoe. Esse é um projeto que o Senhor colocou no meu coração e eu tenho certeza que, assim, vai florescer, vai frutificar. E Sim, eu quero eu te creio. pedir para curtir, comentar, dizer o que foi que você achou, tá bom? Um cheiro no coração, queridas, e que Deus abençoe.